Só no sapatinho. Oh, oh. Tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física. E agora? É dia de alegria, é dia de folia, e não é porque é meu aniversário, é porque a gente vai exercitar agora o conteúdo de dança efetivamente, como pode ser cobrado no Enem, como a gente pode incorporar essa prática, porque agora é hora de exercitar, beleza? Então, vamos só recapitular aqui rapidamente sobre dança. A gente já entendeu que a dança tem essa identidade cultural, ela vai fazer esse vislumbre com esse aspecto da identidade de determinada cultura e de determinada comunidade, que isso vai ser um fator identificatório, né? Um lance de significado, tá? Símbolo, isso, símbolo. E também temos o direcionamento para manifestações populares. Por quê? Porque é por meio da expressão, por meio desse movimento, né? Esse manifesto que a gente vai fazer essa caracterização popular, dessa caracterização comunitária. Tranquilo? Então a gente já viu o direcionamento sobre a identidade cultural, essa vertente para as manifestações populares, e ambas, tanto o aspecto da identidade cultural quanto as manifestações populares, elas têm uma correlação com a manutenção de tradições e saberes. Ou seja, é aquele aspecto, quando a gente faz uma correlação dos tipos de dança, a gente tem a dança folclórica, que vai fazer tanto esse resgate, né, essa manutenção, que é fazer esse vislumbre, e além de contar uma história, porque ela vai fazer uma alusão crônica, né? Quase uma crônica em relação a português, tá? E também nós temos o quê? Esse resgate, tanto no aspecto de manter, deixa eu ver, não seria do aspecto de tradição, mas seria os rituais, rituais, as performances de passagem e tudo mais. Então é esse o direcionamento tanto da identidade cultural, das manifestações, essa manutenção de tradições e saberes. Também temos que lembrar que a dança vai ser correlacionada como um aspecto da comunicação e expressão, por isso que ela é desenvolvida dentro do conteúdo de linguagens, porque o corpo fala, o corpo se expressa, e a dança é uma dessas formas de enaltecer essa linguagem. Então, tipo, o corpo falando, expressando, a gente vai fazendo esse mapeamento. E por fim, a gente tem a dança como instrumento de liberdade do ser, porque a partir do momento em que eu me expresso, eu vou me expressar por meio da minha emoção. E essa emoção, ela ali é a flor da pele e tudo mais, aquele corpo no corpo, olho no olho. Então, todo esse sentido de falar, de se expressar, de se libertar, vai ter correlação com a emoção e a emoção fala, beleza? E por fim, a gente já viu que a consideração geral sobre a dança é importante rir, que o que seria esse rir? É o reconhecer, identificar e respeitar. Por quê? Porque a gente precisa identificar determinados aspectos da dança, reconhecê-los e respeitá-los. Porque não é porque eu tenho um determinado segmento cultural que outra prática pode ser vista como ruim ou negativa. São culturas diferentes, conhecimentos diferentes, e a gente reconhece, identifica e respeita. Quando a gente faz uma abordagem sobre dança, a gente tem todo aquele resgate de entender compreensões de gênero, de não se limitar, de ter o respeito à igualdade e à inclusão, que são aspectos fundamentais que a gente consegue desenvolver por meio da dança. Tranquilo? E a gente ainda fecha ali só no aquele aspecto do tipo problematizando e contemporaneamente falando, TikTok, ele pode ser tido como dança? Ah, porque tem as dancinhas do TikTok. Porque dentro de um contexto em que a tecnologia está inserida no universo do indivíduo, o acesso ao TikTok permite que a gente vivencie determinadas práticas corporais, como são danças. Só que essas são danças sistematizadas, em que acaba condicionando e limitando um pouco o indivíduo. Quando a gente pensa na dança, a gente pensa justamente na ampliação do ser, ou seja, a permissão de ele se expressar da forma com que ele é. Eu não preciso fazer só esse movimento, eu posso fazer esse, eu posso criar, eu posso só aqui, ó, a dança do ombrinho. Acho que tem até personagens de TikTok que gravaram tudo fazendo o mesmo movimento. Várias danças, vários aspectos, mas sempre com o mesmo movimento, porque aquilo é identitário da pessoa. Então, a gente compreendendo
que isso sim pode estar inserido no contexto cotidiano, que a gente compreende como um instrumento de expressão, que a gente tem ele como acesso a determinada prática, mas não como limitador e nem como algo tão expressivo, porque ele acaba condicionando, já que a dança é justamente esse aspecto de libertação, expressão, emoção e tudo mais. E já que a gente conseguiu compreender e recapitular tudo isso, agora a gente vai efetivamente ir botar a mão na massa, porque a gente vai fazer questão e isso a gente vai fazer utilizando o livro. Então vocês podem pegar o volume 2 de vocês, a gente vai analisar a competência 3, habilidade 13. Abram na página 149, acessem a questão 101. Já abriu, folheou, mapeou. Então eu vou colocar minha questão na tela e a gente se assusta, a gente respira e não pira, porque a gente já sabe qual é o esquema para responder uma questão do Enem. Se a gente identificar nas alternativas a resposta, a gente não vai continuar vendo ela. Aqui, pedagogicamente falando, didaticamente falando, a gente vai analisar a questão por inteiro. Mas Enem é tempo. Então a gente vai ter mais ou menos uns 3 minutinhos para responder. Aqui eu tenho que falar com calma, porque senão a minha amiga fofa aqui enlouquece. Mas eu vou falar com calma, a gente vai mapeando aqui, mas direitinho a gente vai conseguir responder, mas a gente já vai começar pelo comando, que é ali, ó. A dança é uma manifestação corporal que integra as sociedades e, no caso brasileiro, não é diferente, pois há muitas danças integradoras. No entanto, uma das opções apresentadas não condiz com a realidade brasileira. Temos um texto base. Temos lá, ó, o texto basão. Esse texto ó, é uma forma de dança e tudo mais. Esse é o texto base. Mas ali, no comando, só perguntou o seguinte: tem vários tipos de dança brasileira, mas uma dessas alternativas não é dança brasileira. Se a gente conhecer o aspecto da dança brasileira, a gente conseguindo analisar as alternativas, a gente consegue passar por essa questão sem precisar ler o comando. Bora ver? Então vamos lá. Ó. Alternativa é A. Então, analisando primeiro a alternativa A, temos o cateretê, dança de origem indígena. Já deu a informação de mão beijada. Cateretê, sim, realmente é uma prática indígena. Então, indígena nacional, povo brasileiro. Então, está ok? Está ok. A gente consegue continuar avançando. Ó. Congada, bailada popular do Sudeste. Sudeste, Congada. Ah, professor, eu não me lembro. Pois você volte, acesse a plataforma e veja lá que a gente abordou e apresentou aspectos da dança de determinadas regiões. E uma delas é a Congada, que é lá do Sudeste, só no Olé, beleza? Então, segue aí. Temos o coco, que é dança de origem africana, que se espalhou no Nordeste brasileiro. Então, é coco, meu amor. Coco. A gente já falou da construção identitária nacional, que ela tem origem tanto indígena quanto africana, e essa vertente na construção sudeste do coco, ela é real, ela é concreta, ela é efetiva e ela é assertiva. Então, lembrando, a gente está procurando uma alternativa que não condiz com a dança nacional, beleza? Vamos seguindo. Fandango, mistura de cantigas náuticas que retratam as conquistas marítimas. Aí você deve... Opa, essa daí, fandango, eu só lembro do skinny fandango. Eu não como skinny, então ignora. Mas aqui a gente tem mais um vislumbre do que seria a dança. A retratação histórica de determinado fato. Fandango aqui, ó, mistura de cantigas náuticas que retratam as conquistas marítimas. Fomos conquistados pelos europeus e aí vai fazendo essa retratação. Então, provavelmente é possível que esteja certo. Não sei, estou na dúvida. Vamos seguir e a gente vê a alternativa E. Vamos ver a alternativa E, tango. Parei. Se eu tinha dúvida se fandango era nacional, agora eu não tenho mais. Porque se você não souber de onde é o tango... Cadê? Opa, do lado de cá. Pois bem, tango, olha lá, ó. Mescla o drama, paixão, sensualidade e o sempre melancólico. Então é aquela coisa, carão, tristeza, emoção e argentino. Então, a alternativa correta, a alternativa é... Precisamos ler o texto base? Não precisamos. Quer ler? Acesse a plataforma, dá uma pausa, tchá, estátua já. Porque aqui o tempo urge e a gente tem mais questões para responder, beleza? Então vamos lá para a próxima, mas é só acessar a plataforma que você vê a questão por inteiro, se você quiser com calma. Mas você também tem no livro, então aqui já é uma questão adaptada que vai ter as informações com base em tudo que a gente já apresentou, beleza? Então vamos lá, ó.
Qual é a principal característica da dança folclórica? É uma forma de manifestação cultural transmitida de geração em geração como parte dos costumes e tradições de um povo que se conectou com grandes civilizações. Oi, professor. Aqui está só perguntando sobre a dança folclórica. A gente já viu que é quase uma crônica, que faz um resgate histórico, né? Faz uma manutenção histórica, faz parte do cotidiano popular, porque ela faz parte, ela está inserida nesse contexto popular, de danças populares, mas ela tem esse vislumbre crônico, vai ter uma história, vai ter uma mensagem, uma informação ali que é replicada e representada popularmente, beleza? Então vamos analisar aqui rapidamente. Opa, já deu gabarito. Ah, vacilei, droga. Mas enfim, ó, a gente tem aqui, ó, principal característica da dança folclórica é a complexidade técnica de seus movimentos. Não se trata de complexidade de movimento, a gente já viu que é esse resgate histórico, beleza? A principal característica da dança folclórica é a universalização dos valores culturais. Universalização é amplo, então não tem como universalizar porque a gente está falando de um aspecto micro de determinada comunidade. Alternativa C. A principal característica da dança folclórica é a promoção da integração e socialização entre os dançarinos. A gente já viu no gabarito que essa é a resposta certa. Por quê? Porque ela permite que, com base naquela prática, com base naquela dança, a gente tenha a interação e a socialização e a revivência dessas práticas que são danças do aspecto popular. Tranquilo? A alternativa D, principal característica da dança folclórica é a expressão de visões de mundo de uma comunidade. Visão de mundo não, porque ele vai só fazendo a representação histórica daquela comunidade, tá? E a principal característica da dança folclórica é a capacidade de reforçar tendências de manifestação social e não se trata de tendência porque é justamente a manutenção histórica. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar. A gente já está aí o gabarito mais uma vez, para quem ficou na dúvida. Aqui tem um texto básico, se a gente quiser ler rapidinho. Preparada, fofa? É 3, 2, 1. A dança folclórica é uma forma de manifestação cultural que surgiu como parte dos costumes e tradições de um povo, transmitida de geração em geração, em uma das formas de dança mais antigas, remontando à época das culturas tribais evoluídas que se conectaram com grandes civilizações. Sua principal característica é a promoção da integração e socialização, proporcionando prazer e diversão, enquanto respeita os costumes e tradições da comunidade. Coitada da minha amiga fofa, mas tá dando certo, a gente avança e vamos para a próxima com calma. Vamos lá. Ó, qual é a importância de valorizar e preservar as danças tradicionais e festas populares em um contexto de crescente globalização e avanço tecnológico? Olha aqui, ó, contemporaneidade, a gente está falando aqui, ó, respeitar tradições, no aspecto que, ó, de festas populares em um contexto de globalização e avanço tecnológico. A gente está falando aqui como é que a gente vai fazer para respeitar, por exemplo, a quadrilha sem ser influenciado pelo aspecto do TikTok. Então, o pessoal agora na quadrilha... Oh, já estava no carnaval, frio. Isso se mistura, mas enfim, é porque eu quero me atrapalhar. Isso, beleza. Eu sou totalmente descompensada. Ignora, é meu aniversário, a gente fica empolvorosa. Mas vamos lá, alternativas. Para evitar que a dança perca sua autenticidade e originalidade. Opa, eu acho que eu já tenho um gabarito. Eu tenho quase certeza que eu já tenho um gabarito. Porque a gente quer preservar, qual é o direcionamento? Para evitar que a dança perca sua autenticidade e originalidade. Se eu começo a deixar que a globalização, o aspecto tecnológico seria o acesso à difusão de determinadas práticas, corrompam ou mude aquela visão de uma dança popular, que naquele contexto seria uma dança folclórica, por exemplo, a gente acaba tirando qual o principal direcionamento dela. E aí acaba afetando, e aí a gente já sabe que o gabarito vai ser A. Eu por mim parava, mas se você quiser, a gente continua um pouquinho, ó, porque a gente tem, ó, para as danças, para que a dança seja cada vez mais popularizada em todo mundo, a gente não quer que ela seja popularizada, a gente quer que ela seja respeitada, valorizada, identificada. Lembra? Rir. A gente quer que ela ria. Vamos lá. Para que as danças tradicionais se adaptem às novas tecnologias. Ninguém tem que se adaptar a nada, a gente tem que vivenciar, vislumbrar. E é claro que a gente pode pegar aquela prática, construir outras e outras, mas não descaracterizar e romper com determinado tipo de dança. Também para que as pessoas possam aprender diferentes estilos de dança de forma gratuita. Tem um acesso, mas não condiz com a realidade, assim, tipo,
a dança é expressão, a expressão ela é livre e a liberdade ela é fluida e baratinha, gratuita, 0800. Vamos lá. Para que a dança seja vista como uma atividade exclusivamente individual, sem relação com tradições culturais, tem relação, é um aspecto cultural, está imbricado, né? Ela está inserido. Então, vamos deixar baixo, vamos deixar baixo. Vamos avançar que a gente tem mais questões para fazer. Vamos lá. Ó. Mais um textão, mais um direcionamento. E ali, ó, no comando só tem dizendo assim, ó. Qual é a principal influência das culturas indígenas e africanas na dança brasileira? Preciso ler o texto base? Se você já entendeu que isso faz parte da identidade nacional, da construção da identidade nacional, você já sabe que talvez não precisa ler o texto base. Vamos só ver as alternativas. Ó. A cultura indígena influenciou principalmente as danças folclóricas de roda, enquanto a cultura africana influenciou mais as danças de origem religiosa. A gente tem esse aspecto religioso nas danças africanas, a gente tem as danças de roda das tribos indígenas, que isso está inserido no nosso contexto de práticas. Então, possivelmente, a gente consegue fazer esse mapeamento rápido. Então, possivelmente, a gente já tem um gabarito. A cultura africana influenciou principalmente as danças folclóricas de roda, enquanto a cultura indígena influenciou mais as danças de origem religiosa. Aqui a gente já tem uma inversão. Consegue observar? Mas aí qual é o ponto principal? É entender e identificar onde uma influencia a outra. O aspecto africano está muito mais inserido nesse contexto religioso do que a de cultura indígena, que tem mais o aspecto da sua prática, até porque é algo mais da natureza, é algo mais de agradecimento, rituais de passagem, e não nesse aspecto tão religioso. Então a gente consegue fazer essa distinção entre a cultura afro e a cultura indígena, beleza? Na alternativa C, a cultura indígena e africana influenciaram igualmente as danças folclóricas de roda. Em suma, pode ser verdade, mas uma influenciou mais, não foi igualmente, beleza? E deixa eu ver aqui, a cultura indígena e africana influenciaram igualmente as danças de origem religiosa. Mais uma vez, igualmente, tem essa distinção porque uma teve um direcionamento um pouquinho maior. E a alternativa A é a cultura indígena e africana não tiveram influência. Essa aqui, se não teve influência, pelo amor de Deus, né? Então a gente já para aqui porque a gente tem um gabarito que é a alternativa A. A dança indígena ela é mais para o contexto da forma, roda, e a cultura africana é mais pelo conceito de símbolo religioso. Beleza? Tranquilo? A gente consegue fazer mais uma? Conseguimos, porque agora a gente vai no modo turbo. Como a dança pode ser alvo de estigmas, preconceitos, limitando a sua prática e dificultando a sua valorização como manifestação cultural? Aqui só quer saber como que ela pode ser limitada, e o que a dança pode sofrer de preconceito, como ela pode ser limitada, o que pode impedir? Vamos ver as alternativas? Por ser considerada uma atividade exclusivamente feminina. Qual é o comando? Veja o comando. Ó. Como a dança pode ser alvo de estigmas e preconceitos, limitando a sua prática e dificultando a sua valorização como manifestação cultural. Por ser considerada uma atividade exclusivamente feminina. A gente já sabe que ela não é exclusivamente feminina. A vivência é para todos, então a gente descarta ela. Pela crença que a dança não é uma atividade séria ou profissional. Poxa vida, a dança ela pode ser profissional. Tem bailarinos que fazem esse vislumbre, esse resgate de gente profissional. Então a gente descarta. Por ser vista como uma prática exclusiva de pessoas com determinado biotipo físico e habilidade técnica. Ela tem esse direcionamento, ela tem esse vislumbre, mas ela não pode ser entendida como esse tipo de prática, beleza? Vamos seguir, ó. Devido à associação histórica da dança como práticas de sedução e sexualização do corpo. A gente tem esse direcionamento em que a dança ali, ó, como prática de sedução, sexualização do corpo, porque a gente já fez esse vislumbre estético de como que era feito a manifestação dessas danças, o porquê da dança. Então, provavelmente, a gente já tem um gabarito pela concepção de que a dança é uma atividade inferior, inferiorizada. A gente não... A dança... a dança é vida. Então, a gente tem um gabarito que é a alternativa D. Temos as nossas referências. Vou-me embora agora, vou-me embora para outro planeta, só no sabadinho. Mas antes, como é meu aniversário, fica aqui, tem festa, tem bolo, tem dança. Então vejo vocês na próxima e parabéns para mim. Muito bom o bolo. Só no samba. Vou embora. Embora para outro planeta. Campeonato?